Bem, vamos começar mais um Falando Sua Palavra. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre modernismo na igreja. Eu esqueci de apresentar a gente. Eu sou a Sara. Eu sou a Vitória. Eu sou o Fauner. E eu sou a Lana. E hoje nós vamos falar sobre modernismo na igreja, tá? Primeiro, pra gente entender, o que é o modernismo na igreja? De onde surgiu isso? Não era pra ter surgido, né? Vamos começar por O aí. modernismo surgiu, né? É que assim, tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Tem coisas que o Senhor quis que trouxessem para a igreja e tem coisas que veio para a igreja sem a permissão do Senhor. Entendeu? Então, antes havia muita religiosidade acerca daquilo, então tudo era atribuído ao diabo. Então não pode ter bateria na igreja porque bateria é diabo. Porque isso é do diabo, aquilo é do diabo, aquilo é do diabo. Entendeu? E isso fez com que. Então as igrejas foram falando, não, mas espera aí, lá no Salmo 150, tá falando para louvar o Senhor com instrumentos de percussão. Entendeu? Então a bateria é um instrumento de percussão. Então a bateria pode ser usada para louvar ao Senhor. Entendeu? E isso foi trazendo algumas coisas para a igreja que foi, eu acredito que tenha sido mesmo da permissão do Senhor. Mas houve outras coisas que não era do agrado do Senhor que adentrasse a igreja dele, né? Então a gente olha lá nas cartas paulinas e tem várias instruções acerca da igreja, né? Aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. E o apóstolo Paulo mesmo, ele fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Entendeu? Então, a gente precisa às vezes olhar o que vai agregar. Por exemplo, você fazer um boteco gospel. Faz sentido? Não, por quê? Porque quando eu ouço boteco já me remete a outras coisas. Me remete a uma coisa do mundo. Entendeu? Então, lá em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo fala, né? E não vos moldeis por esse século, ou seja, não torne a forma do mundo, não torne a forma daquilo que está lá fora, né? Porque de uma coisa é certo, há uma separação, a própria palavra de Deus que vai dizer, haverá uma separação entre o santo e o profano, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, mas essa separação não somos nós que fazemos, entendeu? Essa separação quem vai fazer é o Senhor, né? Então ele, tanto que lá em Apocalipse ele fala, né? Aquele que se limpa mais, e aquele que se suja, suje-se mais, entendeu? Então, eu acredito que o modernismo ele começou a partir de fazer coisas para Deus que Deus não pediu em momento algum. Não, através, a gente precisa agregar pessoas, mas o evangelho por si só agrega pessoas. A gente precisa agregar jovens, o evangelho por si só agrega jovens, entendeu? A gente não precisa usar de artimanhas humanas, né? Não sei nem se pode dizer assim, mas de estratégias humanas para fazer aquilo que é celestial, entendeu? A gente tem a internet aí, a gente pode usar a internet ao favor da pregação do evangelho? Pode e deve, entendeu? Mas para tudo tem um limite, e às vezes até nessa questão de inovação, de humor, não, humor gospel, tá? Humor gospel, legal, mas está falando o quê? Você está entendendo? Exatamente, então tá o humor gospel, mas está brincando com aquilo que é santo, entendeu? Qual é o tipo de referência? Porque o negócio é o seguinte, o evangelho por si só, ele confronta, né? O evangelho ele não é cosquinha para nossa alma, ele é confronto. O evangelho ele não vai fazer cosquinha na nossa alma, mas ele vai nos confrontar naquilo que é necessário, entendeu? Então eu acredito
que essa modernidade se dá acerca de querer fazer para Deus sem Deus. Sim. Entendeu? Querer ocupar um lugar que Deus não te colocou para ocupar. Entendeu? Tem gente que como mestre é um excelente pastor. Porque a pessoa tá lá, ela gosta de ensinar e tudo bem, mas o chamado dela não é para mestre, Deus chamou para apacentar. Entendeu? E tem gente que, como pastor, é um excelente mestre. Entendeu? Por quê? Porque Deus chamou ele para ensinar e não para pastorear. Então é muito importante a gente saber o nosso lugar e saber aonde Deus quer nos levar. Entendeu? Eu falo porque Deus ele nunca fala por completo aquilo que ele vai fazer na nossa vida. E quando ele mostra um fragmento daquilo, ele não te mostra o caminho que você vai trilhar até chegar. Entendeu? Pra gente não se espantar. Então fala, você vai chegar aqui. Aí você fala, maravilha, vou chegar. Aí você não sabe o tanto de pancada que você vai levar até chegar lá. Porque tem o processo, né? Deus chama Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Entendeu? Abraão saiu, ele obedeceu e ele foi. E na mente de Abraão aconteceria em algo breve, né? Abraão sai da sua terra já na sua velhice, com 75 anos. E quando Isaac nasce, Abraão tá com 100 anos quase. Entendeu? Então, tipo assim, ele saiu de um lugar e ele foi. Só que uma das coisas que Abraão fez e que a gente vê também em Davi é sempre estar atento a ouvir o Senhor. Davi, quando a gente pega e olha para Davi, ele foi um rei maravilhoso. Mas os dois maiores erros da sua trajetória foram as únicas vezes que ele não consultou ao Senhor para tomar uma atitude. Então, quando você lê o livro de 1 Samuel e 1 Reis, você vai ver constantemente dizendo, e Davi consultou ao Senhor. Entendeu? Mas nesses dois equívocos de Davi, esses dois erros que ele cometeu, ele tomou uma atitude sozinho, ou seja, ele foi fazer algo sem a direção de Deus. Depois ele foi fazer algo achando que estava fazendo para Deus, que Deus não tinha pedido. Não é verdade, gente? É verdade. Então nisso começa, eu acredito que o modernismo parte daí, né? Fazer coisas para Deus que Deus não pediu. Porque aquilo que Deus pede, ele mesmo se encarrega de fazer. Eu esqueço. Ele mesmo ele traz as pessoas, ele mesmo agrega as pessoas, ele mesmo dá estratégia para que outras pessoas lá fora, que não tenham contexto, sabendo o que é a igreja, quem é o Senhor, eles possam olhar para o Senhor e enxergar a diferença, enxergar o poder, a glória, a majestade do Senhor e ser atraído pela glória do Senhor. O modernismo na igreja ele é implantado com os famosos arraiais gospels, os famosos botecos, as baladas gospel, ok? Gospel. Tudo gospel, sabe? Não existe isso. A gente entende que, assim, Deus, ele usa estratégia, assim, para agregar jovens. Ele usa, assim, pessoas diferentes, modos diferentes de falar. A gente doida mesmo, que é apaixonado por Jesus, que tem uma maneira diferente de agir, de se portar, mas que nessa maneira não desagrada ao Senhor. E que, sim, mostra para as pessoas que a gente tem um jeito de viver, cada pessoa é chamada para viver de uma forma. E, assim, eu acredito que assim como João Batista ele era o diferentão daquela época, Deus ele também levanta o povo hoje em dia diferentão, e ele tinha seguidores, ele tinha um fruto daquilo que ele pregava. Sim, mesmo ele não seguindo o padrão da época, ele tinha. Os outros religiosos se comportavam. Era isso mesmo. Não vestiam o que os outros vestiam. Não comia o que os outros comiam, mas da mesma forma que você falou muita coisa, bom? Ele não comia o que os outros comiam. Mel.
E assim, a gente viu os frutos daquilo que Deus entregou sobre a mão de João Batista. Então eu acredito que muitos são chamados. Hã? E o próprio Jesus deu testemunho dele. Então eu acredito que assim, Deus ele usa estratégia assim, mas de acordo com um propósito, para alcançar um certo público de uma maneira diferente. Eu acredito que hoje em dia os jovens eles estão muito acostumados com aquilo que é o glamour do mundo. Então tudo que é parecido com o mundo eu vou estar lá no meio. Eu não tenho nada contra igrejas que tem parede preta, nada dessas coisas, gente. Cada igreja tem um. O altar parece um pau. Que o altar parece. Que não importa, entende? Tipo, se o Senhor ele deu para aquela igreja essa estratégia e alcança vidas e as pessoas são rendidas aos pés do Senhor, glória a Deus. Mas eu acredito que assim, tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. O Senhor ele não trouxe isso para nós? Não, ia ser meio estranha, né? Nossa igreja toda preta, a gente não ia ter nem iluminação aqui dentro. Pensando assim pra esse lado, a gente ia chegar aqui tudo escuro. Entende? Eu acho que o Senhor ele traz estratégia para cada povo, para cada igreja, para cada denominação. Só que assim, a gente vê os frutos disso. Se o fruto ele é um fruto que agrada ao Senhor, então vem do Senhor. Agora, se não é, então não tem como. Eu vejo diversas igrejas que eles fazem os famosos balada gospel, e lá, não sei o que, aí a igreja toda apagada, e não sei o que, e vamos louvar ao Senhor, e é como se fosse uma festa. Se você vê as fotos, não é um louvor, um momento de culto e adoração ao Senhor, mas como se fosse uma festa onde vou lá porque fulano me convidou, fulano não sei o que, e vai por uma agitação, por um entusiasmo, e não pela alegria do Senhor, e não para louvar e cultuar o Senhor, é porque fulano tá lá, porque o fulano me chamou. E em diversos desses momentos aí é que por causa de tal artista que vai estar lá. E é nesses momentos que a gente vê que acontece as famosas imoralidades sexual. Por quê? Porque aí é onde fica, aí é onde faz coisa errada, aí é onde flerta no meio da igreja, aí é onde a idolatria pelos famosos, a idolatria por líder, por pastores até, entende? Até pregadores e tal. E assim, a gente entende que se o Senhor ele leva a ter uma estratégia diferente, é para alcançar um determinado público e seja por um período para que não vire, como eu posso dizer, algo que é monótono, sabe? Tipo, vou por causa disso, vou por causa daquilo. Aqui a gente tem alguns cultos de jovens, sabe? Em cada período Deus ele traz algo diferente. Então a gente começou com conectados com Deus. Entende? Com a conexão com Deus. Foi imersão primeiro. Imersão. Ah, desculpa, gente. Com Deus. Tudo são no final, na minha cabeça ficou rolado, sabe? A gente confundia. Era conectado. É conectados ou conexão? É conexão. Conectados foi o do Kids. Eu confundia. Aí, tipo, teve o imersão primeiro, pra gente se aprofundar no Senhor. Então, assim, aí depois veio o conectados, pra gente se conectar com o Senhor. Conexão, né? Pra gente se conectar, e cada um ele foi trazendo, cada período ele foi trazendo algo, aí esse período ele tá trazendo culto da alegria. Por quê? Porque a gente precisa da alegria do Senhor. É uma estratégia diferente, e quantos jovens a gente viu que passou aqui e que o Senhor marcou, sabe? Pode não ter permanecido aqui com a gente, pode ter por um período pegado e sim, sabe? Não permanecendo, não entendendo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, mas a gente viu o Senhor marcando, a gente viu o Senhor transformando e trazendo a marca da diferença e mostrando aquilo que Ele tem para entregar, que é para a gente desfrutar do amor dele, entende? Então, aqui é diferente? Aqui é diferente, eu acho bem diferente dos outros lugares. A gente tem a nossa marca que o Espírito Santo deixou aqui conosco, mas não para a gente fazer da maneira que a gente quer. O Senhor, ele nos conduz a fazer um programa falando sobre a palavra, nos conduz a fazer um happy day, um programa das crianças, ele nos conduz a fazer um programa de ensino, entende? Ele conduz a gente a fazer diversos eventos, mas não para mostrar algo, não para poder, sabe, como um título, como algo para chamar a atenção das pessoas para algo que não é o Senhor, entende? Com foco sem ser o Senhor. Tudo tem a ver com o Senhor. A gente vê o Senhor marcando isso nas nossas vidas. A gente faz as coisas, todos os líderes, gente, que chega aqui, eles falam, vocês estão fazendo pro Senhor. Independente se é mais velho, se é mais novo, é tudo a mesma coisa. A gente tá fazendo pro Senhor, vamos fazer de tal forma, e não sei o quê, vamos nos posicionar. Olha, tudo isso que tá acontecendo é porque o Senhor tá aqui. É tudo porque tá voltando pro Senhor. O modernismo também ele entra quando o ser humano ele para e fala, precisamos trazer vidas novas. Sim. Precisamos resgatar vidas lá no mundo. Só que você pegar a igreja e se igualar ao mundo, ficar parecido, não é uma boa estratégia, gente. Por quê? Pega o microfone.
É uma boa intenção, mas com a Sim, motivação ruim. exatamente, como a Sara e o Fauner falou, tudo tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. É tudo no fluir dele, é tudo a estratégia dele. Ah, eu preciso fazer uma festa para atrair jovens. Se você orar e pedir para o Senhor te enviar jovens, o Senhor vai enviar. Mas aí também vai depender muito da motivação do teu coração. Resgatar essas vidas é para ter sua igreja cheia, para ser bem visto, ou realmente porque você quer expandir o reino, realmente você quer levar a palavra, realmente você está naquilo que é a missão que o Senhor deixou para a gente nessa terra, de levar o evangelho e evangelizar toda a criatura. Entende? Então, assim, é tudo conduzido pelo Espírito Santo. Ai, Senhor, o Senhor nos deixou a missão, o ID. Mas a gente precisa levar essa palavra de uma forma que não vá ferir princípios. Porque assim, Halloween gospel, gente, isso não existe. O que é a festa de Halloween? Isso não existe. Me perdoe. Me perdoe não. É a verdade. Não existe. Ah, você não tinha visto? Tem uma igreja muito famosa, assim, eles não colocaram Halloween gospel. Mas na época do Halloween, eles fizeram uma festa fantasia. Bem na mesma época, sabe? Não usaram esse tema, mas foi muito escrachado, né? Ah, é uma forma de evangelismo, de atrair pessoas. Não, não se fere princípios. Não se iguala. E assim, no carnaval, É tudo brilhante. exatamente, você vai no retiro, tem a festa na piscina. Não, isso não existe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A minha graça te basta. É que a gente esquece que o evangelho é suficiente, né? Eu me converti sob pressão. Minha mãe falou pra mim, vai pra igreja, hoje eu vou trabalhar, tudo, a igreja é em tal lugar, eu vou chegar direto, vou pra igreja, eu encontro vocês lá na igreja às 5 horas. Eu não fui. No outro final de semana, a mesma coisa. No outro final de semana, quando eu cheguei na igreja, eu fiquei, mas não por festa, por oba-oba, eu fiquei porque a presença de Deus ali me preencheu. Eu senti ali algo que eu não senti em vários outros lugares. Entendeu? Então, quando a presença de Deus for suficiente para a igreja, ela vai ser suficiente para todas as outras pessoas. Entendeu? Porque os apóstolos, eles pregavam daquilo que eles tinham visto e ouvido, né? Pedro responde, né? Fala, olha, como é que vamos nós deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido? Entendeu? Então, a gente vai evangelizar as pessoas quando a gente não puder, sabe? Como é que eu não vou falar daquilo que Deus fez na minha vida? Como é que eu não vou falar da conversão da minha família? Olha, eu orei tanto por essa pessoa e como é que eu posso não falar do milagre que Deus fez para trazer essa pessoa? Como é que eu não vou falar da cura que eu vivi? Isso é suficiente. Entendeu? Por quê? Porque cada um vai tocar os seus semelhantes. Então, uma pessoa que passou por abuso na infância, ela vai falar para pessoas que passaram por abuso na infância. Uma pessoa que passou por depressão e foi curada da depressão, ela vai falar para quem para quem está com depressão e precisa ser curada da depressão. Entendeu? Então, todos nós vivemos várias situações, não para a gente, entendeu? Não por merecimento, você é muito bonzinho, não para se vangloriar, mas para nós sermos experimentados naquilo para passar adiante, entendeu? A pessoa fala, Deus não cura da depressão, e chega uma pessoa lá, não, fala, Deus cura da depressão sim, porque eu vivi essa cura da depressão. Deus não gosta da minha família, não, Deus transformou a minha. Entendeu? Então, isso é suficiente. Nós não precisamos fazer balada, nós não precisamos fazer oba-oba dentro da igreja. Não. A euforia vai trazer, das duas umas, ou não vai permanecer.
entendeu? Ou não vai surtir o efeito que, nós fizemos uma balada, tivemos 30 batismos, tá? E aí? E essa Permaneceu, transformação? deu Foram fruto. transformadas? Você tá entendendo? As vidas foram discipuladas, entendeu? Aprenderam a verdadeira ou só tomaram banho? Entendeu? Nasceram de novo ou só tomaram banho? Exatamente. Nasceu de novo ou tomou banho? Entendeu? Então é uma das coisas que nós, como igreja de Cristo nessa terra, entendeu? E não digo só igreja, não existe igreja A, igreja B, igreja C. Não, nós todas as igrejas de Cristo são igrejas de Cristo nessa terra. Entendeu? E todas as igrejas de Cristo nessa terra precisam se alinhar, precisam andar de acordo com o propósito. Qual é esse propósito? Fazer a vontade de Deus nessa terra, glorificar o nome do Senhor nessa terra, ser testemunho da graça nessa terra. Entendeu? Porque hoje nós temos vários crentes que não se alegram de ser crente. Tem mais medo. Na verdade, só permanece cristão ainda porque tem medo de morrer e ir pro inferno. Exatamente. Não porque, mano, eu entendi o que Jesus fez na minha vida e como eu vou deixar de falar daquilo que Jesus fez. Como eu vou voltar, entendeu? Como os discípulos falaram para Jesus. Jesus fala para ele, todo mundo foi embora e vocês não vão embora? Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Você tá entendendo? Então é muito mais profundo, entendeu? Por quê? Porque nós fomos chamados para andar em uma só direção. E na contramão. Em uma só direção. E qual direção é essa? É a direção do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus te direcionar, você vai estar sempre onde ele te colocou. E não vai ter desacerto, não vai ter ideia errada. Entendeu? Se tiver pedra no caminho, você vai saltar pedra. Se tiver muralha, vai saltar muralha. Mas tudo na direção do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Isso não é... Por isso que nós falamos, né? Que andar com Jesus não é uma religião. Andar com Jesus é você caminhar com uma pessoa que te direciona. É você ser livre. Entendeu? Mas mesmo sendo livre, você sabe a quem obedecer. Olha, eu sou livre, mas essa minha vontade me machuca. Essa minha vontade me fere. Então, eu escolho não praticar. Eu escolho não fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que Cristo quer. Entendeu? Isso é liberdade. Isso é você andar, você viver Gálatas 5:1, né? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou e não volteis a andar a jugo de escravidão. Entendeu? Então é assim, tem muita gente que foi chamado para ser livre, mas anda na prisão da convicção do mundo. É preso nas convicções desta terra. Entendeu? Isso faz com que você não viva aquilo que Cristo te chamou para viver e faz com que você não seja um agente transformador, um agente, né, que leva a salvação por onde você passa. Entendeu por quê? Porque você está moldado no sistema desse mundo. Você não pode estar moldado, mas você precisa ter a mente transformada. Eu ia falar, mas você já falou. Então vai. Não, eu tava concordando e aguardando os meus lindos irmãos, né, terminar de falar pra poder falar. Mas assim, a gente entende, né, que o jovem, ele quer viver, ele quer ter aquela adrenalina, quer ser feliz, que tá descobrindo o mundo, que precisa de coisas inovadoras. A gente entende isso.
Eu ainda sou jovem, graças a Deus, vou ser jovem por um bom tempo. E às vezes eu não gosto de ficar sentada sem fazer nada. Eu não tenho tédio dentro de mim. Não existe isso, eu não consigo. Mas aí tem os cultos de jovens. O culto do jovem é diferente do culto de domingo. Por quê? Porque é para atrair os jovens. Mas aí, o que tem nesse culto de jovens? Tem que ter a presença de Deus. Sim. Pode ter gincana, pode ter torta na cara com pergunta da Pode ter Bíblia, mais louvores agitados pra dançar. pode ter louvor mais agitado, pode, mas sem sair do fluir do Espírito Santo de Deus. Isso não pode sair. A gente vê muitos jovens que eles olham pro mundo. Como que eles se vestem? Aí quer botar um cropped, mas não tá mostrando a minha barriga. Mas e a intenção do seu coração de usar essa roupa? Você tá querendo mostrar que você é o quê? Você tá querendo se mostrar pra quem? Exatamente. Até a roupa o Espírito Santo direciona. Eu gosto, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu me visto um pouco diferente de quando eu era mais nova. Gente, eu era bem feia, usava uns moletão nada a ver, umas roupas que não é mais o meu estilo. Hoje eu gosto de me vestir um pouco mais arrumada, um pouco mais social, um pouco mais menina, mais mulher. Por quê? Porque eu não tenho mais o entendimento que eu tinha quando eu era criança. Como eu falei, né? O Espírito Santo direciona, né? Ele direciona. Então vai chegar o momento que você tá usando moletom. Exatamente. Tem um estilo que eu acho eu particularmente eu acho zoado, né? As meninas usando as camisetonas de moleque. Entendeu? Com tênis maior que tudo. Não, tipo assim, Entendeu? depende pra onde você tá indo, assim. Aí esses dias eu vi uma cantora famosa falando, né? Que o Espírito Santo pediu pra ela mudar o guarda-roupa dela. Eu vi, menino. E aí Achei ela entendeu, maravilhoso. e aí ela no começo não entendeu e tal, mas depois ela entendeu que o Espírito Santo falou, olha, não é mais tempo de você ser menina, você não tem mais idade pra ser menina. Sim. Agora você é uma mulher. É verdade. Entendeu? Então, tipo assim, que É a nós falamos no maturidade, programa né? passado, né? Maturidade. É a maturidade. Entendeu? Você amadureceu, ó, passou dessa fase. Sim. Mas, tipo assim, Mas que passa é diferente. aquilo que você veste, a forma que você veste, a forma que você age, tudo é pra onde você tá olhando. Quem é a sua inspiração? A minha inspiração é Cristo. Eu vejo a modernidade, quando a gente fala de modernidade, eu tô falando de um som da hora, né? Um equipamento de qualidade para fazer a transmissão, a internet que você falou. Gente, o próprio Jesus falou que a gente vai falar do evangelho mais do que ele. A gente vai chegar mais do que ele. Porque na época de Jesus não tinha internet. Imagina Jesus com a internet. Gente, ele ia alcançar bem mais do que ele já alcançou. E ele continua alcançando através das nossas vidas. Quando a gente usa a internet, é para falar da palavra de Deus. Eu vou postar um Reels. Tá, esse Reels tá voltado pra o quê? Meu perfil pessoal. Eu posso... Exatamente. O que você quer comunicar? O meu perfil pessoal, eu posto Reels com as minhas amigas. Mas eu tô fazendo o quê? Uma brincadeira de gosto. Eu posto um Reels de um piquenique que eu fui. Legal. Quando eu vou falar alguma coisa nos meus stories... Gente, se vocês pegarem meus stories hoje em dia, todo dia tem um versículo. Por quê? Porque eu tenho um propósito com o Senhor. Eu vou usar minhas redes sociais para postar foto minha, da minha família, dos meus amigos, mas quem é que me deu essa rede social? Quem é que comanda a minha vida? Então, todo dia eu entrego uma coisa pro Senhor. Mas não sei. E se alcançar um versículo que eu postei? E se esse versículo for para alguma pessoa? A resposta é que nem que seja uma, eu já fico feliz. E nem precisa me contar. Sabe, o posicionamento que a gente tem. É legal ser moderno, a gente tá num ambiente diferente. Mas ser moderno não é você ser mundano. Entendeu? Você ser moderno é você usar as coisas que o Senhor deixou aqui na terra para o reino dele. E não para mostrar para os outros que você é igual ao mundo, que a igreja também é legal porque tem isso. Gente, a igreja é legal porque tem Deus.
Porque se não tivesse Deus, não ia ser legal. E você da igreja, mas pode Entendeu? trabalhar. A igreja não é um clube que eu vou pra ver o pastor, que eu vou ver pastora, que eu vou ver meus Não é um amiguinhos, lugar onde eu os vou me meus confessar colegas. e vou embora. Não é isso. Exatamente, não é isso. A igreja é pra me relacionar com o Senhor. É pra A mim igreja adorar é ao pra eu- Senhor, com prestar um culto ao Senhor. Exatamente, pra eu entregar o meu louvor pra Ele, pra eu pedir ajuda, pra eu congregar junto com os meus Por irmãos. agradecer, pra E só agradecer tem a a Ele por tudo igreja aquilo que Ele porque tá um fazendo. precisa do outro. Sim. Nós precisamos da comunhão do Espírito Santo porque um precisa do outro. Se a Lana precisar de uma palavra e ela não tá conseguindo ouvir, eu tenho que estar pronta e disposta a ser um instrumento do Senhor na vida da Alana. E a mesma Sim. coisa a Alana comigo, e a mesma coisa com o Fowler. Todo mundo precisa ser acompanhado. A modernidade do Espírito Santo é isso, a gente usar aquilo que ele nos entregou para Deus. Sim. Não usar como se fosse, ai, eu vou Algo usar que é roupa igual banal. as meninas blogueiras. Tá, essa roupa da menina blogueira condiz com a sua personalidade ou você tá querendo ser igual ela? O que essa pessoa faz? Gente, eu só tenho nas minhas redes sociais quem fala da palavra do Senhor. Eu segui algumas atrizes quando eu era pequena, adorava, né, por causa das novelas, né, dos youtubers da vida, que esses dias eu fui ver, eu falei, nossa, nada a ver, eu nem gosto mais disso, e parei de seguir. Aí eu fui procurar a Lu Alone é da hora. O testemunho dela é maravilhoso. Comecei a seguir a Isadora Pompeu, Gabriela Rocha, a Thaís Nunes, a Jordana. Gente, o que Deus fez na vida daquela menina é maravilhoso. Sim. Eu quero pessoas perto de mim que falam da palavra de Deus. Eu sou cristã. A partir do momento que eu decidi que eu vou andar com Deus, eu vou andar com Deus. Eu vou andar com pessoas que querem o Senhor. Ah, mas você não tem nenhuma amiga que não é do Senhor? Sim. Tenho. Mas o que elas fazem não interfere no meu posicionamento com o meu Deus. Sim. O que elas decidem fazer na vida delas é problema delas. Eu tenho que estar posicionada. Eu não posso ser moderna e querer agradar a minha amiga e começar a agir que nem ela. Ou aceitar os conselhos dela que tá fora daquilo que eu acredito. Exatamente. Eu? Ai, vamos Ai, igual. Que cor que você vai de roupa? Ai, eu vou de verde. Eu vou com crop de verde com uma saia preta. Ah, eu vou também com uma camiseta e uma saia preta, né? Noção. Cada um no seu estilo. Sim. Não é porque a sua amiga usa uma roupa que mostra mais o corpo dela que você tem que fazer igual pra ser aceita. Não, você tem que guardar o teu corpo. Porque se você acredita no Senhor e você segue os princípios da palavra, Exatamente. a palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou No- seja, o meu corpo ele tem que ser guardado pro Espírito Santo. Exatamente. Eu não vou sair daí mostrando para o mundo afora o que tem dentro do meu corpo. Muita coisa que a gente vê nessa igreja moderna, é porque no mundo, quando uma pessoa chega no. Ah, isso é ridículo, mas eu vou falar. A pessoa chega na igreja nova, já vai procurando pessoas pra ficar. Ai, com quem eu posso me relacionar? E o pior de tudo é o líder incentivar isso. Isso não é Isso ser é. moderno, isso tá fora da palavra. Você namora 5 pessoas em um ano. Exatamente. Ai, mas tá na igreja, 5 pessoas dentro da igreja você namora? A gente já entra em coisas. Você não tá. Aí é só ficar prolongada, né? Ela fica por mais tempo para ter a suposta sensação de que não está pecando. Exatamente. Mas, Sauler, agora uma coisa que eu vou falar pra você. Você é líder dos jovens da nossa igreja. Se chegasse um jovem aqui, vamos supor, a gente tem meninas solteiras no nosso ministério. Você ia chegar pro cara e falar, olha, fulana tá olhando pra você? Claro que não. Por que você não faria isso? Explica pra gente. Eu não fazia nem quando eu vivia nesse cenário. Não, mas agora você como líder, como que você enxerga isso? Então, primeiro eu enxergo a questão de afinidade e propósito. Na condição de líder, você tem que buscar saber o que Deus tem para cada pessoa. Sim. Então vamos supor, vamos lá. Não adianta eu chegar para um cara onde Deus já falou claramente para ele e para mim que ele tem um chamado missionário. Missionário, ele vai romper fronteiras. E querer unir ele com uma pessoa que Deus falou, olha, essa pessoa tem o chamado pastoral. Porque o pastor, ele apacenta, o pastor, ele cuida, ele zela. O missionário é outro campo de atuação. Uhum. Então, tipo assim, um fica pastoreando,
Ah, os dois é uma só carne, então se um tá pastoreando, os dois tá pastoreando, e se um tá fazendo missão, os dois tá fazendo missão? Não. O É os propósito. dois juntos. Exatamente. Então, primeiro que a gente não é santo casamenteiro. Líder não é santo casamenteiro. Entendeu? Você não tá ali pra Até unir porque propósitos. se você. Não é você que une propósitos, é Deus, né? Até porque se você une um casamento, uma pessoa, e esse casamento não dá certo, o erro desses dois está sobre a tua cabeça, porque você tem uma condição de maturidade Sim. maior. Entendeu? Então é assim. Uma das coisas que nós precisamos entender é você tem que ser solteiro, não solitário. Porque o solteiro e o solitário são duas condições Nem completamente calhado. diferentes. Porque o solteiro é aquela pessoa que ela está feliz consigo mesmo, está feliz com Jesus, entendeu? Se o Senhor der um relacionamento para ela, legal. Se Deus não der, legal também. Sim. Entendeu? Então, o grande problema das pessoas, elas não são satisfeitas em Jesus e elas acham que precisam de um relacionamento para se satisfazer. E aí chega um momento da vida onde ela continua não sendo satisfeita com Jesus e não será satisfeita com a pessoa do lado dela. Porque o problema não estava em ser solteira, não era a falta de alguém, mas era algo no interior dela que não estava bem resolvido. Então, para quem é solteiro, você está dentro da igreja, mas todo mundo namora, menos eu. Vá realizar para o Senhor. Gaste a sua solteirice com o Senhor. Seja satisfeita e plena no Senhor. E deixa os outros. Entendeu? Mas fulano chegou na igreja depois de mim e tá namorando. É porque ele se abriu primeiro pro Senhor curar a vida dele, em nome de Jesus. Ou então seja satisfeito e não passar pelo processo que ele vai ter que passar. É. Deus tem um Você propósito. precisa do microfone para falar. Verdade. Eu sempre esqueço. Esse negócio de pegar e ficar se comparando um com o outro, mas fulano fez isso, fulano tá vivendo isso. Problema de fulano, cada um sabe da sua vida, Deus sabe de cada um propósito pra cada um. E se fulano tá namorando no tempo errado, problema de quem? Do fulano que depois colhe consequência. Agora, se o fulano tá solteiro, tá sofrendo e tá pedindo pro Senhor pra ele pegar e dar alguém pra ele se relacionar, não significa que o Senhor vai pegar e falar assim, pega aí. A gente tem o exemplo lá da mulher samaritana, que tinha 5 maridos e nenhum era dela. E aí? O que adiantou? Que ela tinha ferida na alma dela, ela era difamada, ela só tinha um monte de coisa que gente que só falava mal dela. Ela tinha que ir em um horário totalmente diferente pra ela não ficar vendo as mulheres falando mal dela. Entende? Então, tudo tem um tempo apropriado pro Senhor, dentro daquilo que é o propósito do Senhor. Se um cara pega e ele chega dentro da igreja, ele tá se convertendo e a menina tá de olho, então tem algum problema com a menina. Porque aquela menina que já tava dentro da igreja, ela devia estar de olho no Senhor e não no menino que acabou de chegar. Então aí a gente já tem um problema dentro da igreja, dentro da pessoa que já conhece Jesus. E aí o líder... A carência dela tá falando mais alto. Então o líder, como líder, ele tem que chegar, ele identificou isso, ele chega, fulana, eu tô vendo que você tá olhando direito, tu não tá olhando pra fulano, assim. Ora, vai colocar a tua vida em oração. A tua vida tem que ser devota ao Senhor e não a pessoa que acabou de chegar. Entende? E outra coisa, né? Nós, dentro da igreja, a gente precisa se relacionar com as nossas autoridades. Com certeza. Entendeu? O grande problema é que a gente quer ser ovelha solitária. Aí se lasca, depois chora. Aí pula no buraco e acha que ninguém pode pegar. Exatamente, a gente quer ser ovelha perdida dentro da igreja. Você não foi chamado ovelha perdida, você foi chamado para ter um bom pastor. Sim. E esse bom pastor deu a vida dele por você. É verdade. E ele daria quantas vezes for necessário, mas para que você não sofresse. Entendeu? Então, uma das coisas que culto de namorado, jantar do bom encontro, Misericórdia. Tinder Gospel, Tem de negócio. Isso tá chato. entendeu? Isso isso não funciona, gente. Por quê? Porque uma pessoa para se relacionar com você,
Ela precisa ser aprovada pelo seu pastor. Sim. Entendeu? Por quê? Porque eu ando debaixo de direção. Eu também. Você tá entendendo? Quem anda debaixo de direção não anda perdido. Sim. Quem anda. Para quem gosta de programa de sobrevivência e coisas, você sabe que saber para onde vai é extremamente essencial para uma questão de sobrevivência. Você saber aonde você vai é extremamente importante para sua convivência nessa terra. Entendeu? Eu estou aqui e sei para onde eu vou e sei qual é o caminho que eu preciso chegar. O caminho para onde eu vou é para o céu e o caminho que eu tenho que chegar é longo. É Cristo. Cristo é o caminho. Entendeu? Então, não adianta você querer atalhos para viver aquilo que Deus tem para tua vida, porque quando você pega atalhos, você não chega onde Deus tem para você. Eu lembro daquela parte. Você precisa do microfone para falar também. Sempre que falam de atalho, eu só lembro daquela cena do primeiro Divertidamente. Quando aquele elefante rosa, eu não lembro o nome dele, pega, ping-pong? Bing-bong? Piorou. Ele pega a alegria, até falar ping-pong é outra coisa. Pega a alegria e a tristeza e vai querer facilitar o caminho delas. Aí ele chega numa Perugo. Atalho? Não é. Às vezes você pegar um atalho é a pior coisa que você pode fazer. Exatamente. E ele tinha a intenção de ajudar elas realmente, mas nem ele sabia o que estava fazendo. Nem ele sabia o que ele estava falando. Então, assim, se você já tem uma direção, se você já tem um caminho, se o Senhor já te mostrou por onde ir, por que você vai querer fugir dessa direção, em nome de Jesus? Exatamente. E uma das coisas, né, pra gente que dirige, uma das coisas que uma das coisas que é extremamente importante é você respeitar a sinalização. É você respeitar as paradas, os semáforos, entendeu? Pior que é verdade. Por quê? Porque se você não respeita as paradas, você tá sujeito a quebrar a cara. Entendeu? Então, assim é na nossa caminhada. Entendeu? Tem hora que a gente precisa dar uma parada, reavaliar a nossa rota e verificar se a gente está andando na rota correta. Uhum. Eu lembro de uma vez que eu quis ensinar o GPS a atrapalhar e me lasquei. Falei, nossa, o GPS tá me dando o caminho mais longo, não vou fazer esse caminho não. Caí num baita de um trânsito. Por quê? Porque eu quis cortar caminho. Entendeu? No trânsito você pode cortar caminho, mas na sua vida, nos processos, nas curas, você não pode. Não adianta você foi uma pessoa que saiu de um relacionamento, entrou em outro, saiu de um relacionamento, entrou em outro. Aí você chega agora que você está caminhando com Cristo e você não foi curada dessa carência. Existe um vazio dentro de você. Existe um processo que você precisa ser curado. Assim como o novo convertido, ele precisa ser curado. O novo convertido, às vezes, tem um monte de coisa que ele precisa abandonar que ele não abandonou. Entendeu? Então isso faz com que ele tenha que enfrentar um processo. E aí vem você que mais madura, mais bonita, mais isso, mais aquilo, e que não respeita o processo dele, e aí depois você acaba tendo que sofrer no processo do outro. É verdade. Entendeu? Então, eu tô esperando no Senhor. Espera no Senhor mesmo. Entendeu? Mas nesse meio tempo, não vai meter o louco. É esperar. Não vai meter o louco. Vai ficar desesperança. Não vai ficar falando, não, mas é só uma casquinha. Entendeu? Não é só uma casquinha, não. Entendeu? Não, passa pelos teus processos. Entendeu? Se o teu processo eu acho maravilhoso, mano. Que Deus, ele pega o ansioso assim
Ele pega o apressado e bota numa cadeira de espera, Da última da fila. entendeu? E ainda vê os outros passando ainda na fila preferencial, É entendeu? triste. Mas nós precisamos compreender que Deus ele nos chamou para andar de uma forma. E essa forma com que ele nos chamou para andar, ele mesmo não abre mão. Entendeu? Deus não abre mão das formas dele, que é individual. Né? A forma que ele tem para Sara não é a mesma forma que ele tem para mim. Entendeu? Então nós precisamos entender que nós fomos chamados para andar de acordo com o Espírito Santo de Deus e na contramão do mundo e não na mesma direção. Entendeu? Porque aquele que anda no mundo só quer saber das coisas do mundo. Entendeu? Mas aquele que anda com Deus, ele só quer saber das coisas espirituais. Então, o evangelismo, ele é espiritual. Mas até para fazer um evangelismo, nós precisamos buscar a direção de Deus. Eu acho muito louco, porque tem uma passagem que Davi está com seus homens e foi para a guerra, e quando ele volta, tudo que é seu, suas mulheres, seus filhos, foram levados. E aí os homens estavam tristes, chorando e já queriam apedrejar Davi. E Davi foi buscar a direção do Senhor. Na nossa mente, fala, não, lógico que nós temos que buscar. Não vou nem perguntar porque eu tenho que buscar. E aí Davi, ele vai lá e ora. E ele fala, Senhor, nós vamos buscar. E aí o Senhor fala, vocês vão. E nós vamos alcançar, vocês vão. Ainda que seja muito claro, não tem o ID, a gente tem que pregar o evangelho. Tem o ID, a gente tem que pregar o evangelho. Mas debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Tem uma coisa que a gente não citou no modernismo, que acontece muito, é a falta das percas de princípios espirituais. Então, as vidas não são mais importantes. A pessoa que aceita Jesus não é importante, um batismo não é importante, a pessoa permanecer com Jesus não é importante, porque o que importa é o número e não a qualidade, a quantidade das pessoas que estão se dispondo a estar andando com Jesus. No modernismo que tem, geralmente, se perde a isso. Se guardar pro casamento. Então tem um namoro que é promíscuo, um Gente, namoro que não tá de não acordo com a acredito. palavra, que tem Namoro gente, cristão moderno não tem isso. não existe Bem isso. antigo. Na verdade, antigo nem existia namoro, né? Princípio, ele é princípio. A gente tá aqui para cumprir princípios espirituais. Tenho vergonha alheia. E os nossos princípios, eles não podem ser negociáveis, porque se a gente pegar É e verdade. a gente andar com Jesus, Jesus pegou e falou assim, eu sou o caminho. Ou seja, você já tem uma direção para você, você tem que me buscar, entende? Ele fala, eu sou a vida. Então, a gente já tem vida no Senhor. A gente, por a gente estar aqui, as pessoas que são mais velhas, que já estão andando com o Senhor há um tempo, se você não se anima mais por ver uma pessoa aceitando Jesus, então tem algum problema. Porque a gente aprende... Com você, tem um Tem um problema problema com você, não com as pessoas. Porque a gente aprende que nós precisamos ter o nosso primeiro amor vivo dentro de nós. Entende? Aí, lá em Apocalipse, ele fala, o apóstolo João, ele escreve o que Jesus falou. Ele fala para uma das igrejas, se você, igreja, volta para o primeiro amor. Por quê? Porque a gente precisa olhar para as coisas do Senhor e os nossos olhos têm que brilhar. A gente tem que se alegrar por causa que tá tendo vidas que estão se entregando aos pés do Senhor. Eu aprendi, eu não sei se é certo, mas eu ouvi um dia que quando uma pessoa ela aceita Jesus, a festa nos céus, porque é uma pessoa que reconheceu aquilo que é o Senhor, quem é o Senhor, o que ele pode fazer, que ele pode gerar transformação. Entende? A palavra de Deus fala aí, ó, da onde a gente tirou. Eu nem lembrava que era. Que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Foi o que o Fauner falou. Entende? Então, o modernismo, ele tira aquilo que são as bases principais, que é o quê? O pregar a palavra,
a palavra e não aquilo que tem dentro da gente, não a nossa alma, entende? Mas pregar a palavra de Deus. E a palavra que gera fruto, que transforma o nosso coração, que traz a direção para as nossas vidas, entende? O temor ao Senhor, ele é o princípio de toda a sabedoria. Então, é o temor ao Senhor que vai preservar todos os princípios espirituais. Porque a gente não vai mais olhar as coisas como se fosse banal. Subir no altar não é cantar, não é um show. É adorar ao Senhor. Você está ali conduzindo um louvor, ministrando um louvor. Entende? O dançar não é para mostrar que você dança bem, entende? Não é um status para as pessoas, mas você está movimentando o mundo espiritual, entende? Cuidar de uma criança no Kids não é cuidar de uma criança, vai todo mundo no agrupamento de criança, não, você está ensinando ela a prestar. Você está pastoreando, ela está ensinando ela a prestar um culto ao Senhor, de uma linguagem que ela possa entender. E quando ela chegar lá na frente, ela já vai ter um entendimento daquilo que ela precisa fazer. Entende? O mexer com o instrumento, você não está tocando para o Senhor. Você está declarando no mundo espiritual ondas que entram no seu corpo inteiro e que geram cura. Entende? Não é só um fazer. Não é só. Você está no seu lugar, você está de olho fechado adorando, você não está cantando. Você está louvando, engrandecendo o nome do Senhor como o corpo de Cristo. E isso tem um peso no mundo espiritual enorme. A igreja toda junta em unidade, num só propósito de adoração, num só espírito de entregar o culto ao Senhor da maneira que ele deseja, tem um peso no mundo espiritual muito grande. Demônios, eles tremem, não tem como um demônio permanecer na presença de Deus, ou ele vai embora, ou ele sai estribuchando, ou ele vai embora e sai estribuchando, porque não consegue existir a presença do Senhor. Entende? A verdade, ela liberta, ela transforma, ela cura, ela gera dentro de nós algo que a gente já experimentou, a gente experimenta a cada dia. Porque a gente, cada vez que lê a palavra, é de uma forma diferente. O Senhor resgata de uma forma diferente aquilo que é o princípio que ele já implantou no momento que a gente aceitou Jesus. Entende? Então, é algo que a gente precisa preservar. Tem o modernismo, os tempos podem passar, o jeito de se vestir pode mudar. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra, para a gente não ser enganado por aquilo que as pessoas estão falando, os famosos coaches, sabe? Não existe isso. Você prega a palavra. Os tempos podem totalmente mudar o jeito de falar, o jeito de se comunicar, sabe? A tecnologia pode mudar, mas o Senhor, ele permanece o mesmo. E ele usa a tecnologia para gerar aquilo que são frutos para ele, para pessoas conhecerem ele. Entende? O que faltou? O Thiago quer falar também. Já perdeu. A gente precisa compreender que uma igreja de Cristo, ela precisa falar de arrependimento, de salvação e de perdão e de consequências, porque todo pecado ele gera uma consequência, entendeu? Então, se uma igreja não fala, só traz palavra de bênção, só você vai receber, você vai entrar, você vai prosperar, e não confronta a tua alma, não confronta o teu pecado, não confronta, entendeu? Falando só do amor, porque Deus te ama, ele não se importa com o seu pecado, se importa sim, entendeu? Porque todo pai que se preze, ele fica chateado com o erro de um filho. E ele corrige o filho. E corrige, entendeu? E se você ama o filho, você corrige, né? Então é assim, se você tá vivendo do teu jeito e falando, Deus me ama, ele me perdoa, ele te ama e ele te perdoa, mas para que você viva esse amor e esse perdão é necessário o arrependimento. É necessário abandonar as outras práticas. Você tá falastrona hoje, hein? Falante. Tem que atrasar. Tá igual um papagaio falando aqui do meu lado. E aí? Então o modernismo ele faz com que a igreja moderninha precisa de pessoas, precisa estar cheia, então vamos falar de bênção, vamos falar... Gente, tudo isso é maravilhoso,
Mas o evangelho não consiste em vãs palavras, consiste em poder de Deus. Então esse evangelho precisa manifestar o poder de Deus na tua vida. Esse evangelho precisa manifestar o poder da transformação, porque a transformação é poder de Deus, gente. A transformação de Deus, a transformação que a gente vive é o poder de Deus operando em nós. Não é não, papagaio? Eu só consigo lembrar a tela, o Fowler falando no microfone. Ai, mentira! Entendeu? Então a gente precisa de uma palavra que não seja confortável para nossa alma, gente, porque o evangelho não é conforto. Sabe quando a gente vai estar confortável? Quando a gente chegar lá na Nova Jerusalém. Entendeu? Por quê? Ali a gente vai estar confortável. Por quê? Porque esse corpo corruptível já era e nós receberemos um corpo glorificado. Entendeu? Então, nós não teremos mais essa inclinação para o pecado. Enquanto nós estivermos na terra, nós teremos inclinação para o pecado. Mas a partir do momento em que Jesus voltar e nós adentrarmos a Nova Jerusalém com ele, nós receberemos um corpo que não vai ser esse corpo corruptível e cheio de pecados e tendencioso ao pecado. Entendeu? Então, se você está na igreja que não te confronta, que está falando, olha, você não precisa parar de roubar, não. Só dá o dízimo do dinheiro que você roubou, tá tudo certo. Dá o dízimo dessa falcatrua que você fez aí na sua empresa e tá tudo certo, o Senhor te abençoe. Isso é mentira do inferno. Entendeu? Ah, não, você pode ter relação sexual sim, sem problemas, entendeu? Que o Senhor te perdoa. Ó, sai dessa que é laço do diabo. Quebra princípios espirituais. Entendeu? Tudo que quebra princípio espiritual não é pra ser feito. Não é nem isso. Você tá falando de tudo. De todos os princípios tipo, espirituais. que nem ele falou do roubo. Nossa, eu roubei e ganhei 10 mil. Aí eu vou dar o dízimo do que eu roubei? Tá louco? Você vai devolver. Você quebrou princípios espirituais. Vai preso, entendeu? Né? Pra pagar o que você vai deve. preso porque você tem que cumprir a consequência daquilo que você fez. Tudo tem consequência. Quando a gente fala de princípios espirituais, é em todas as áreas. Em todas as áreas. Dízimo que roubou. Entendeu? Eu tenho problema com prostituição. Tá quebrando o princípio espiritual. Vai ser curado em nome de Jesus. Vai ser liberto. Em nome de Jesus. Entendeu? Eu tenho problema com me relacionar com as pessoas. Vai ser liberto em nome de Jesus. A gente precisa ter um... Desculpa, Fábio. A gente precisa mas desse é porque ela viajou, na verdade. Eu falei, ué. Foi pra outra coisa. Falei. Sim, mas a gente tá falando de quebra de princípio. Quebra princípio. Se uma pessoa pra deitar na cama com outra que não seja casado, ela já quebrou vários outros princípios espirituais. Sim, também. Tem essa, né? Entendeu? Mas é que a gente tá falando de ser aprovado. De uma igreja aprovar, falar que não tem problema. Isso aí já é heresia. Pelo amor de Deus. Fala no microfone que eu falo. Aí ela falou que é heresia. Eu falei, é heresia. Entendeu? Pode falar. Quer falar do microfone? A pastora Gisele comentou que Deus não mudou e não muda. A Bíblia e os princípios espirituais são os mesmos. E também que usar as tecnologias para pregar o evangelho e andar com modéstia, adorar ao Senhor com toda a sua vida em todas as áreas. E que a opinião de Deus a nosso respeito é o mais importante. Exatamente. É o que Deus vai pensar a respeito de mim. Vocês estão com uma mania de falar sem microfone, gente? Não tá dando. Aquele negócio que cada um tinha um, era bagunça. Era legal. Ficava... Saudades. Por favor, técnica. Mas é isso. Jesus Cristo não mudou e ele não mudará. É verdade. Entendeu? Aquilo que é princípio espiritual não mudou e não vai mudar. Graças a Deus. Entendeu? O que Deus pensa sobre você não mudou e não vai mudar. Entendeu? Mas aquilo que você pensa sobre você, isso Jesus pode mudar. Ele pode pegar a tua vida, que tá toda zoada, e fazer você provar daquilo que é bom, daquilo que é perfeito e daquilo que é agradável, que é a vontade dele.
A vontade de Deus para sua vida, ela não faz curva. A vontade de Deus para sua vida, ela te leva de um mar te tira do mar de tristeza e te faz viver uma abundância de alegria. Então você precisa conhecer o Deus que transforma, o Deus que restaura, o Deus que muda o teu interior acerca de várias outras coisas. Talvez você está assistindo hoje e você pense, minha vida é toda errada e não tem jeito. Tem jeito sim. Porque não há vida quebrada que o Senhor não possa consertar. Não há feridas que o Senhor não possa curar. Não há relações em que o Senhor não possa restaurar. Talvez você está assistindo esse programa e você tem rancor, raiva, mágoa, está chateado com alguém da tua família. Mas o Senhor pode restaurar esta relação. O Senhor pode fazer haver perdão, porque nós já vimos isso na palavra. A gente olha lá para a palavra do Senhor, Jacó e Esaú. Jacó passou 20 e poucos anos, acho que 21, 28, sei lá, não lembro quanto agora, fugido. Mas chegou um momento em que o Senhor falou para ele, olha, vai voltar para sua terra. Vai voltar e vai se consertar com seu irmão. E a vida dele, depois que ele se consertou com o irmão dele, foi outra. Entendeu? Depois que ele se consertou com o pai dele. Ele teve que se consertar com o pai dele também. Entendeu? A palavra não deixa isso muito claro, mas quando ele volta, ele vai ver o pai dele e ele tem uma conversa com o pai dele. Então, obviamente, mas o Senhor, ele tem coisas para você que você precisa provar. Mas para isso é necessário que você entenda que ele quer direcionar a sua vida não porque ele é manipulador, igual eu já ouvi. Não porque ele não tem amor próprio e precisa do teu amor. Porque se nós não adorarmos, os anjos o adoram. Uma vez eu ouvi isso, gente. Vocês estão rindo de mim, mas eu já ouvi isso. Falou que o pessoal perguntou se Deus não tinha amor próprio, que precisava da nossa adoração. É nós que precisamos adorar a Deus, não é ele que precisa adorar. Porque se nós não adorarmos ao Senhor, os anjos vão adorar. Até as pedras clamarão. Então, o que você vai deixar eu falar ou você vai falar? Tá com um espírito de falação aqui, que misericórdia. Sem microfone. Sem microfone, que ainda não quer falar no microfone ainda. Tá me atrapalhando. Brincadeiras à parte, gente. Então você precisa provar daquilo que Deus tem para você. Ainda que você tenha que passar por um processo um tanto dolorido, mas ao término desse processo, você vai olhar para trás e você vai ver que todo o processo valeu a pena. E você vai olhar para você mesmo e falar, cara, eu não mudaria nada nesse processo, porque eu falei, porque olha como eu estou, olha como eu estou mais bonito, porque quando a gente serve a Deus, a gente fica mais bonito. Às vezes a gente olha umas fotos nossas do passado, a gente Já não fala, viu? misericórdia. Sempre fui Entendeu? linda. Obrigada, meu Exatamente. Deus. Ainda bem que a sua graça chegou, né? Então, você vive melhor, você tem mais felicidade, você sabe rir nos motivos de alegria e na tristeza, entendeu? Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Casar com Jesus é a melhor coisa da vida, gente. Então é isso. E nem a morte separa, né? Que o casamento humano até que a morte não separa, mas o de Jesus não. Vai até a eternidade. Ela pareceu aquele. Vocês assistiram que tá tirando onda? Ela parece aquele galinho. Como é que é o nome dele? O frango é igualzinho. Você nunca assistiu? Para que eu não pareço não, que ele fala muito de asneira. Toma draga, fica meio Enfim, gente, hoje não é um bom dia assim. Estava concordando com o Fauner, tá? Tava aqui, é verdade, não sei o quê, completando aquilo que ele tava falando. Eu não tava zoando ele. Não tava zoando, não foi a intenção de atrapalhar, Fauner. Mas eu acho engraçado quando a gente fica quieto e falando, vocês não estão falando. Agora a gente fala pra vocês estão falando. Você tá querendo falar junto com ele? Tô brincando. Tô brincando. Gente, é isso. Não existe um modernismo na igreja tirando um princípio que a gente acredita, tirando
aquilo que está fora da palavra, usando estratégias humanas que não são direcionadas pelo Senhor. Não existe isso. Isso é andar pela carne, isso é andar pelos desejos humanos, pelos achismos e pela sabedoria que você tem e pela vaidade. Então, assim, nós precisamos nos submeter ao Senhor Jesus Cristo. Para Ele é a honra, para Ele é a glória, para Ele é todo o louvor. Nós só somos servos do Senhor e filhos deles pela graça de Jesus Cristo. Então, assim, nós só temos alguma coisa porque Jesus, Ele permitiu nas nossas vidas, tá? É pra gente ser moderno de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor. Porque se não fosse, a gente não teria computador, não teria celular, a gente não teria as roupas diferentes, a gente não teria que usar aqueles saias lá, que eu nem sei como é que o povo veste, a gente não teria, sabe, coisas pessoais para as mulheres que hoje em dia a gente tem, não tinha na época, entende? Não teria instrumentos pra gente adorar ao Senhor. Seria as mesmas coisas de sempre, entende? E o Senhor, Ele traz instrumentos, Ele traz pessoas diferentes, Ele traz jovens diferentes, jovens cheios de unção, de poder, de autoridade, sabe? Para declarar e clamar ao Senhor, para expandir aonde eles forem, no trabalho, na escola, sabe? Aonde for, na rua, no ônibus, para transparecer a presença do Espírito Santo de Deus, entendeu? Então, quer viver moderno? Pergunta para o Espírito Santo qual é o jeito moderno que você quer viver. O modernismo na igreja não é da maneira que a gente quer, mas da maneira que é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, com as estratégias que eles têm para cada denominação, para cada bairro, que cada um é um lugar diferente, com pessoas diferentes, entende? Então, é de acordo com aquilo que é a vontade do Espírito Santo de Deus, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo. Sábado que vem nós estamos aqui novamente, a partir das 4:30 da tarde. E é isso. Beijinho. Tchau, tchau.